nós nos matriculamos na disciplina de Cinema, Sociedade e Educação e resolvemos falar sobre religião. E para falar sobre religião, nós decidimos que cada um ia contar a sua experiência em relação a esse assunto. E assim nós fizemos. Bom, sobre a minha religião, eu sou cristão protestante, eu sou evangélico da Projeto Vida. Assim, quando eu era criança, eu costumava ir na igreja com a minha família. Tem uma parte grande da minha família que eles são evangélicos. Então eu costumava ir acompanhando eles. Quando eu era adolescente, eu não costumava frequentar a igreja. Eu não acompanhava nem a minha família, nem acompanhava os amigos. Só que teve uma época que eu tive vontade de voltar a frequentar, porque assim, quando eu era criança, eu ia na igreja, mas não entendia muito bem. Quando eu fui começando a entender um pouco melhor, aí foi uma época que eu deixei de ir num primeiro momento, mas quando eu tive vontade de voltar, foi justamente na época que um amigo meu me chamou para ir junto com ele. Então, casou bem assim o momento. A época que eu queria voltar a frequentar a igreja foi a mesma época que esse amigo meu me convidou. Ele era lá da Projeto Vida. E aí eu comecei a frequentar a igreja junto com ele, comecei a ir na célula. E aí depois disso eu comecei a frequentar o Projeto Vida. E tô lá até hoje. E Robin, conta pra mim aí um pouco do que você acredita, assim. Bom, eu não tenho religião. Na minha infância, como os meus pais eles costumavam ir na igreja, e eu ia também, eu me considerava um católico, mas eles foram parando usualmente, e eu junto com eles também, e assim, depois futuramente eu me questionava se Deus era exatamente como os católicos pregavam, e realmente eu não tinha essa certeza. Eu sempre fui assim um pouco racional e lógico e sempre queria ter certeza das coisas. Então, como eu sempre queria ter certeza, a única certeza que eu tive é que eu não posso ter certeza sobre isso. Eu sou católica. Meus pais também sempre frequentaram a igreja, toda a minha família. E nisso, eu entrei muito cedo, participando da catequese, aí fiz primeiro Eucaristia, e fui seguindo esse caminho porque era um lugar que eu me sentia bem, era um lugar que para mim as coisas faziam um sentido de acordo com o que eu pensava, e eu fui seguindo ali porque eu gostava daquele ambiente, eu me sentia bem, sentia acolhida. E continuo até hoje sendo católica, continuo participando sempre que posso, às vezes não tanto quanto eu gostaria, porque tem vários encontros assim à noite, eu tenho faculdade, não dá para conciliar. Mas sempre que eu posso eu tô firme na igreja, com qualquer atividade. Então, eu sou adventista. E, na verdade, eu não sou o primeiro adventista da minha família. Eu faço parte da terceira geração de adventistas. Meu avô era um senhor, foi convertido, e ele tem um sítiozinho. E nesse sítio até ele cedeu uma parte, né, do terreno para que fosse feita uma igreja ali. Então, assim, o ambiente da igreja está presente na minha vida desde pequeno. Assim, isso também se tornou um problema em um devido ponto. Porque eu fui crescendo e eu sempre fui uma pessoa que estudava bastante. Eu comecei a chegar num ponto que eu me questionava sobre a religião. Então, assim, foi um momento assim, que eu não sabia muito ao certo sobre as coisas, mas eu fui tentando achar aquilo que se encaixava, né, de fato comigo. E no início eu não tinha certeza de nada também, mas depois eu comecei a ter mais experiências, né, com Deus, e hoje eu tenho a plena certeza naquilo que eu acredito. E eu não sou mais assim, adventista só por influência da minha família, mas porque eu realmente acredito naquilo que eu faço lá. E eu também sou uma pessoa hoje que sou muito inteirada com a minha igreja. Eu participo de vários projetos, nós temos um dos projetos que é os Desbravadores, que é basicamente uma prática com jovens, nós fazemos acampamentos, caminhadas, outras coisas do tipo. Seria um pouco mais parecido com atividades mesmo de camping e orientação para esses jovens, né, porque é um momento difícil. E eu também participo de outras coisas ali da igreja, então já estou muito relacionado de fato ali.
Bom, eu sou católica. Minha família me levou para a igreja muito cedo. Fiz catecismo, fui batizada. E hoje eu não sou mais tão praticante. Depois da primeira Eucaristia eu me tornei um pouco menos praticante. Porém eu tive a oportunidade de conhecer outras religiões. Visitei a convite, né, de alguns amigos. Porém eu sempre acabo voltando para a Igreja Católica porque é o lugar que eu me sinto à vontade, é o lugar que eu cresci, então eu me considero católica. Bom, gente, eu sou cristã protestante também, cristã evangélica, e a minha caminhada cristã também começou muito cedo, né? Eu tinha 3 anos, eu passei a frequentar junto com a minha mãe, que minha mãe já era convertida cristã. Então, a minha caminhada cristã começou através da minha mãe mesmo. Ela levava eu, minha irmã, na época, né, com ela nos cultos, aos domingos, principalmente a gente tinha o costume de ir domingo de manhã. Então, pra mim, lá era um ambiente, assim, muito bom. Eu me sentia bem lá, me sinto, né, até hoje, porque eu não mudei. E, assim, na minha adolescência, a gente vai crescendo, a gente vai tendo alguns questionamentos, né? Aí eu comecei a questionar se aquilo realmente era verdade, se era aquilo mesmo que eu queria pra minha vida. E o tempo foi passando e eu tive, assim, umas experiências com Deus que eu realmente ouvi que aquilo que eu aprendi desde pequenininha era uma verdade. Eu considero uma verdade para a nossa vida, que nós temos um Deus que é criador de todas as coisas, que Jesus não é apenas um personagem de uma história, ele é real, ele é o nosso Salvador, ele veio aqui na Terra com um propósito, e eu entendi isso para minha vida e entendo até hoje. E hoje eu sou batista, eu frequento a igreja batista e lá eu faço trabalhos com crianças, eu gosto muito de trabalhar com crianças, então lá eu trabalho com aula de reforço para crianças. E eu me sinto muito bem e é uma coisa que eu quero fazer o resto da minha vida. Então, no caso, eu atualmente sou agnóstico, mas no início era na igreja evangélica. Eu ia por conta dos meus pais irem, mas depois de um tempo, eu ainda era criança no caso, meu pai parou de ir, aí eu também já estava meio que desanimando. Passado mais um tempo, meus primos iam numa igreja, eu estava indo naquela igreja também, eu estava indo mais por conta de estar com eles num lugar mesmo. Aí, depois eu fui meio que desanimando de ir na igreja, mesmo com eles estando lá, e vi que aquele lugar não era mais pra mim. Aí, por conta disso, eu me tornei agnóstico.